Acho que é isso aí. Estamos online. Bom, pessoal, olá para quem está com a gente agora a partir desse momento. O meu nome é Vinícius, eu sou professor de clarineta aqui da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. A gente está fazendo uma série de bate-papos aí com pessoas, professores, amigos, clarinetistas que muita gente admira, que reconhece como referências do instrumento. A gente fez algumas conversas já, quem está acompanhando aí já deve saber disso, inclusive. E hoje eu tenho uma grata satisfação aí de poder bater esse papo com o meu amigo Cristiano Alves. E aí, Cristiano, como é que você está aí? Como é que estão as coisas? Dentro do possível, está tudo jóia. Então, Pois é. nessa situação aí complicada, mas está tudo bem, graças a Deus. Você também? Legal. Aqui estamos aí, né? Estamos em casa, né? Que é o essencial, ficar em casa e sair o mínimo possível enquanto a gente não tiver uma solução melhor para isso, né? Bom, então a gente geralmente o pessoal fala bastante, né? Quando eu tenho tido um retorno bem interessante desses papos que a gente faz e tal. Muita gente dizendo, cara, meus alunos estão todos vidrados no vídeo, assistem, vê os caras falando. Diz, nossa, mas o cara toca pra caramba e teve um começo muito parecido com o meu e tal, né? Que tem muita gente que acha que, puta, mas o cara deve ter tido uma. Então eu achei legal esse feedback e tenho sempre começado batendo um papo com a pessoa sobre como é que foi essa aproximação do instrumento, como é que foi, por que clarineta? Então, para você, por que clarineta, Cristiano? Como é que você chegou na clarineta? Olha, meu caso deve ser bem parecido com o de várias pessoas, né? Tem a ver com a banda de música. Eu sou de uma Legal. escola do Colégio Salesiano, tem no Brasil inteiro, aliás, que Uhum. tinha uma banda de música. Então, quando eu entrei para o colégio, na verdade, meu irmão tocava já na banda, percussão, Uhum. mas eu não tinha muito interesse, coisa e tal. Eu vi a banda passar, eu fiquei vidrado, fiquei realmente notando, né, o que estava acontecendo ali, e me envolvi com a música e tudo. E a clarineta me chamou a atenção, né, fazendo solos e com um som mais vibrante, digamos assim. Aí, bom, fiquei com isso registrado, e só que não fui à banda ainda, né? Aí um dia no recreio, o mestre Afonso, que foi o maestro da banda lá por quase 70 anos, Olha, faleceu aos 96, que ele faleceu agora, 10 anos atrás. E ele ficava brincando com os alunos no intervalo assim de falar, de perguntar. E aí passou por mim e perguntou: você quem é? Cristiano. Cristiano o quê? Siqueira Alves. Ele, Siqueira Alves, Alves, Alves. Aí começou e falou: você conhece o Lavoisier? Era meu tio, né? Falei: olha, sim. E o Tarcísio, meu pai. E o Humberto, meu tio. E o Aprígio. Ele conhecia a família inteira, todo mundo estudou lá. E aí olha, começou a falar da minha família, e uma memória, ele tinha uma memória incrível, assim, realmente incrível. E aí ele falou, aparece na banda, vai lá, por que você não toca alguma coisa? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, contei pro meu pai quando eu cheguei em casa, coisa e tal. Aí no dia seguinte fui lá. Aí você quer tocar o quê? Aquele negócio preto ali, aquele instrumento comprido, preto. Aí ele, a clarineta, não sei o quê, tá bom. Aí comecei. Foi assim, esse foi o olha, meu início, assim. E lá na banda de música eu estudava lá e a banda ficava aberta sempre, então o meu dia era inteiro lá. Assim, ou eu estava tendo aula, né, na escola, ou uhum. estava no intervalo, eu ia para lá, final da aula eu ia para lá, ficava até a noite lá, final de semana. Legal. Então a Você minha vida, tinha que, você tinha que idade, Cristiano, quando você 10 começou? anos. 10 anos. Eu tocava E na... flauta, né? Ah, legal, Comecei com flauta com 7, eu já tinha alguma ideia, né? Eu já claro. fazia aula de música numa outra escola, na outra escola que eu estudei tinha uma banda marcial, mas tinha aula de flauta doce também. Uhum. E aí eu fazia aula de flauta doce, né? Ah, legal, legal. Mas Na clarineta, banda, essa banda que você estudou, eu anotei ela aqui, porque me chamou a atenção. Eu fui naquele Fique Rio, eu vi vocês falando, conversando e tal, e eu vi que é uma banda que produziu muita gente que virou profissional depois, né? Parece que é uma banda que tem uma importância bem cara, sólida. eu acho que merecia um tratamento até de documentário, porque Olha.
não falando que não existe esse mesmo fenômeno em vários outros lugares, mas assim, Claro. existiu lá, isso é um fato, e na minha época foi um período extremamente singular, porque a banda ela é a banda colegial mais antiga do Brasil, a banda de escola, a primeira que surgiu no Brasil. O colégio é de 1883, a banda é de 1888. Né? Caramba, olha aí. E nessa época a gente participava dos campeonatos carioca, do campeonato brasileiro, e a gente ficou muitos anos assim tendo vitórias e bons resultados. E aí a gente se inscreveu para um concurso mundial na Suíça em 92, em Zurique. E a gente ganhou, né? Eram 44 bandas de 13 países. E Caramba. foi muito legal, porque a gente tocava aquele repertório todo de cor, porque assim, os ensaios da banda eram sexta e sábado, depois terça, sexta e sábado, aí depois, por conta própria, a gente pediu ao mestre para ensaiar todos os dias. Mesmo quando ele estava em atividade, a gente ensaiava sozinho. Então a gente ensaiava de segunda a segunda, meses e meses e meses a fio. Então, assim, Olha a aí, gente legal. envolveu muito, a gente vendeu bebida em festa para poder arrecadar dinheiro, fizemos rifa, vendemos camisa, e a gente conseguiu juntar dinheiro, porque a prefeitura também de Niterói deu um apoio, e a gente Uhum. foi. E aquilo ali foi uma coisa transformadora na vida de todo mundo. Eu, um dia desse, estava falando com um amigo meu, vendo quantas pessoas surgiram de lá, que da minha geração, que eu me lembre, da minha geração, não estou nem falando de períodos anteriores ou um pouco posteriores, quer dizer, eu estou indo até um pouco depois de mim. Eu comecei lá em 85. Então, do pessoal que começou ali de 82 a 88, só desse pessoal dessa geração, acho que eram 24 ou 25 que tinham virado músicos profissionais. E assim, Caramba, bicho. universidades, músicos aqui no Brasil, ou em orquestras fora do Brasil, pessoal que trabalha com popular, pessoal maestro, tudo que você possa imaginar. Que Assim, legal. realmente foi uma safra muito proveitosa e é uma história assim que tem muito a ver com esse espírito do mestre Afonso, que era o cara que pensava no social primeiro, antes do musical. Então a gente queria estar junto lá, a gente queria estar na banda porque era um grupo que era muito amigo, a gente se gostava, a gente fazia esporte juntos, a gente estudava juntos, e um dava aula para o outro. Então, assim, é, realmente é um fenômeno muito singular. Uhum. Sabe? Uhum. A gente, Pô, inclusive, legal. eu cresci ouvindo falar das pessoas que passaram pela banda e se tornaram músicos, né? O próprio Gilberto Portilho começou Ah, lá sim. na banda de Ah, Salesiano. eu não Ele, sabia, não. ele é de lá. E o mestre Olha. Afonso sempre falava dele como referência, como exemplo enfim, Uhum. de alguém que virou profissional no meu Legal. instrumento. Um dia eu estava na banda, estudando um domingo de manhã, e aí surgiu um clarinetista que é um músico que é clarinetista numa orquestra na Itália Hum. e que eu tinha passado pela banda. Aí daqui a pouco eu lembro. Desculpa, agora Hum. fugiu. Imagina, tudo bem. Mas, não, minto. Ele era clarinetista e virou oboísta. Exatamente. Olha. Ele oboísta na Omaggio Fiorentino. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Ah, sossegado, vai de boa, vai de Eu boa. falo. Mas, enfim, teve muito músico que surgiu de lá, tanto nas gerações anteriores quanto nas posteriores, né? E realmente faz a gente pensar que a vida, muitas vezes, é estar no lugar certo na hora certa. Uhum. Faz diferença, né? Faz diferença. Eu digo assim, eu poderia ser qualquer outra coisa, com ou sem êxito, não sei, Claro. mas para ter me tornado músico, o ambiente foi determinante. Na verdade, se eu tivesse estudado em qualquer outra escola, provavelmente eu não teria sido. Por isso que eu acho que as bandas não podem morrer, a gente tem Uhum. que dar com especial atenção para o social, porque o Uhum. ensino individual ele é fundamental, mas a coletividade ela é determinante, É. porque você poder estar num ambiente onde é o que eu estou dizendo, a gente queria, eu não sei dizer em que proporção que eu queria estudar e que proporção eu queria estar com o pessoal, mas era uma coisa em quase igual medida.
Eu queria estudar, claro, tanto que eu chegava lá, montava a clarinete e tocava. Mas era muito legal saber que aquela turma toda estava ali, a gente não se descolava. Legal. Então era muito legal esperar chegar sexta-feira, pelo momento do ensaio, que a gente sabia que ia ter lanche depois, que o mestre Afonso ia dar um ticket lá para a gente fazer um lanche ali na cantina. Sabe, no final de semana tá podendo, estuda, para, joga bola, volta, vai à piscina, desce, estuda de novo. Era muito bom, cara, era muito bom. Legal. E aí você falou de aula individual. Vocês tinham aula individual na banda? Tinha um clarinetista que dava aula para vocês? A regra lá sempre foi o mais adiantado ensina o mais iniciante. Tá. Então Ah, eu sempre, legal. assim, eu tinha o Sávio, né, o Periquito, que era o mais, que era muito muito bom, maravilhoso, ensinava o André, ensinava o Fernando, que me ensinava e eu Legal. passava adiante, né? O Watson Ah, é um que veio depois de mim, então legal. que estava ali com a gente na mesma vibe. Então, agora, mas ele sempre falava, eu não posso, se vocês querem estudar mais sério, procurem alguém. Aí logo com 12 anos eu já vim para o Rio para estudar com o Botelho. Ah, legal. Aí eu fiquei um tempo com o Botelho, depois eu fiz a faculdade com o Zé Carlos, né? Zé Carlos de Hum, Castro. Mas eu, uhum. desde 12 anos que eu já tinha aula particular de Ah, clarinete. legal. Legal. Aí, com o Botelho, você estudou. Eu estudei no Vila Lobos, mas eu estudei pouco Ah, tempo. tá. Estudei pouco Tá. tempo. Aí E, depois eu... Diga. não, eu ia Não, te perguntar desse período, assim. Você tava falando aí. Pode continuar, desculpa. não, porque tinha feito um festival de Campos Jordão com ele, em 87. E aí, vamos ser aqui, vai lá, estuda aqui. Aí eu fui. E fiquei no Vila Lobos um tempo com ele. Mas depois eu me matriculei na escola de música para o curso técnico, que de certa forma já era preparatório para o bacharelado. Né? Tá. Aí lá eu já comecei a ter aula com o Zé Carlos. Aí depois eu emendei a faculdade com o Zé Carlos. Legal. Ah, legal. Quer dizer que você fez a tua graduação lá com o José Carlos, né? Fiz Na UFJ, né? no FRJ. Ah, legal. Bacana. Aí depois, bom, você terminei essa formação aí acadêmica, né? E como é que é essa passagem de você como... Você já tocava em orquestra nesse período? Porque eu sei que você já fez muita coisa com orquestra, né? Eu entrei para o USB logo. Não, primeiro eu fiquei no Teatro Municipal com um contrato temporário. Eu devia ter uns 19 anos. Quando eu estava na faculdade, eu Tá. já entrei para o Teatro Municipal. Aí fiquei um ano lá. Aí depois surgiu uma possibilidade na USB. Aí eu fui para lá. Olha. Você fez Petrobras também, né? Também. Ah, legal. Um tempo junto com a UFRJ, depois com a USB, depois fora. Uhum. Lá Aliás, eu achei uma foto super bacana tua. Acho que está na Petrobras ainda, que está no site, esse site eu pesquisando fotos assim e tal, para ver, né? Fazer um. Pra sempre me preparar um pouquinho o bate-papo, pego umas fotos, umas coisas. Aí eu vi uma foto sua, parece que tá meio, com a perna mais. Uma brincadeira que fizeram lá, super divertida, Aham, achei super legal. é. Tá online ainda a foto, achei super bacana. Um dia desse eu É, vi essa. então, de repente depois até coloco aqui, aproveitar esses negócios de internet que dá para encaixar as coisas, já coloco aqui. Uhum. Então, cara, eu queria que você falasse agora um pouquinho desse processo teu de formação, quando você, digamos assim, se profissionaliza, né? E como é que o aluno da UFRJ vira o professor da UFRJ? Deve ter sido uma coisa bem bacana, né? Para você, imagino. É, foi bem legal e foi bem precoce, porque, na verdade, eu emendei o bacharelado, que eu fui o último aluno que o Zé Carlos formou, né? Depois o Zé Ah, Carlos se aposentou. Eu fiz a UFRJ, depois eu entrei no mestrado logo em 96. E aí, em tá. 96, eu terminei o mestrado. Em 2000, apareceu um concurso para o UFRJ para professor substituto. Aí eu já entrei em 2000. Então, quer dizer, muito novo e sem experiência e tudo. Então, foi um período legal. E logo depois, em 2002, aconteceu o concurso para professor efetivo. Hum, Então, eu estou aí, quer dizer, foi um período muito
foi tudo muito rápido, né? Ah, E, assim, eu jamais podia imaginar, porque eu estava na faculdade, terminei, emendei o mestrado, logo depois apareceu um concurso, tendo o Zé Carlos ser aposentado um tempo antes. Então, as coisas foram acontecendo, assim. legal. Então, mais uma vez, estar no lugar certo, na hora certa, né? Opa, Uma você vê. coisa inimaginável que realmente eu poderia até sonhar quando era mais novo, mas não poderia supor que aconteceria, sobretudo, tão rapidamente. Uhum, Né? uhum. Foi bem difícil, né? Porque a gente nunca se sente pronto, né? Eu, pelo menos, sempre acho que não estou no nível D, mas, sobretudo, naquela época, né? Imagina você com 20 e poucos anos, você se vê tendo que orientar alguém. Então, mas eu acho que ser professor é como ser pai, ser mãe. Ninguém faz curso, né? É, Aprende. Em algum momento você vai cair lá e vai ter que fazer, né? É claro aprende que fazendo, né? uma coisa é você estar credenciado para estar habilitado, né? Você ter se formado para tal, né? Uhum. Ou seja, você adquiriu conhecimento para fazer aquilo, mas a prática em si, ninguém que não começou vai ter experiência. Nunca Claro, vai ter aquele caso do tipo, não, qual é a sua experiência? Se você nunca deu aula, você nunca vai ter experiência. Você tem que claro. começar. Por mais que você se saia bem desde o início, vai ser sempre uma caixinha de surpresa no começo, porque você não sabe o que vai acontecer. Você vai se deparar com uma realidade com a qual você nunca tinha visto antes, né? Experienciado, né? É, E nesse processo, Cristiano, assim, da tua formação para tua, digamos assim, para tua profissionalização, uma das coisas que eu assim converso muito com várias pessoas e que emerge assim sobre diferentes aspectos é a clarineta foi um processo assim, a tua relação com o instrumento, ela foi um processo magnético desde a primeira da primeiro contato, foi aquela tradicional de idas e vindas, né, que chega um período que você diz, ah, esse negócio não funciona, e depois você volta e tal. Como é que foi o teu processo com o instrumento assim? eu gostei do termo magnético e foi absolutamente magnético. Eu Olha, nunca tive legal. nenhuma dúvida, nunca tive zero, zero, assim. Desde o primeiro momento que eu abri a caixa, que eu senti aquele cheiro da madeira, e no Que legal. começo, o que eu gostava era desse cheiro, assim. Eu gostava Uhum. do momento de abrir o case para montar o instrumento, porque Olha, eu ia sentir aquele cheiro da madeira. Então, assim, era uma relação muito de... Quando eu era criança, né, nessa época, e abria o case, eu sentia, não sei se é respeito, o que é, mas o ritual de montar a clarineta, se preparar para tocar e pegar legal. aquele instrumento na minha mão cheio de chave, era uma coisa tão, ao mesmo tempo, desafiadora, mas que, ao mesmo tempo, me empoderava, entre aspas, porque eu olhava para aquilo e falava, uau, se um dia eu souber manusear todas essas chaves, poxa, vai ser muito divertido, vai ser muito interessante. Então, Legal. assim, era um início muito... E eu olhava os outros instrumentos com todo respeito a todos. Eu falava, ah, cara, eu escolhi muito bem, eu escolhi muito bem. Esse instrumento aqui é o melhor. Eu tirei a bola 7, né, nesse negócio aqui. Eu gostei do termo magnético. Foi magnético mesmo. Legal. É que às vezes eu tenho essa sensação, assim, que algumas pessoas se sentem mais magnetizadas num primeiro momento, outros não, outros têm uma trajetória e são, bom, você deve ter acompanhado, saber acompanhar isso tanto quanto eu, ou mais até, que as pessoas às vezes têm essa relação que começa, não está muito afim, não sabe, e a coisa vai indo até dar a chave girar, dar o clique que a gente chama, né? Uhum. Então, às vezes demora bastante, mas tem gente que não, tem gente que assume o negócio e vai embora e tal. Bem legal, bem bacana. Bom, você fez muita orquestra, né? Você acho que tocou aí, você falou da USB, da Petrobras Sinfônica também, né? Mas eu sei que você atuou em várias. A gente, na verdade, acabou é, tocando juntos por um período muito curto lá no Mato Grosso, né? Quando você foi lá Uhum. gravar o CD e tal, com as obras para clarinete e orquestra. E aí eu queria, assim,
a gente batesse um papinho rápido sobre o que você acha, assim, nessa tua formação, quando você olha e na tua prática como instrumentista de orquestra, qual você acha que assim, são características interessantes para o clarinetista ter ou mirar para desenvolver isso, se a intenção dele é tocar em orquestra? O que você acha que é uma coisa interessante assim, para desenvolver? Muito boa pergunta, porque tem muita gente muito boa Uhum. que quer tocar em orquestra, mas que quer um emprego, né? Uhum. Eu quero um emprego que pague um salário que me mantenha. Uhum. Ok, é uma possibilidade, é uma forma de pensar, né? Claro. Mas eu vou te dizer, sinceramente, é claro que a minha relação foi assim, eu no começo respirava orquestra, era o meu emprego, né? Era o meu trabalho, enfim. Depois que eu entrei efetivamente para a escola, eu já me desliguei em termos de vínculo com as orquestras e passei a colaborar de uma outra forma, né? Como convidado, enfim. E obviamente você passa a ter uma perspectiva de atuação na orquestra sazonal, quer dizer, uma atuação que não é tal e qual, né? Você ter aquilo ali como... Mas o que eu falo não é de ter ou não propriamente o vínculo estabelecido. E eu acho assim, eu me baseio nos melhores músicos que eu já vi tocar em orquestra. E eu já vi muita gente boa tocar. Eu tive a alegria de estar cercado por essas pessoas. Por exemplo, do meu lado esquerdo tocava DeVos, Noel DeVos, que é e vai ser para todo sempre uma referência fundamental no fagote e para a música brasileira. É difícil até dizer alguma coisa em relação a isso, porque trabalhar com DeVos era tão especial, que você... Porque, assim, sabe quando a pessoa emana conhecimento? Legal. Ele vira e fala, não, porque Villa-Lobos, quando regeu isso aqui, quando eu toquei ele com ele, o cara dava exemplo de coisas da parte de Villa-Lobos, de que ele tocou com ele. Entendeu? Caramba. E você poder sugar isso, né? O Freitas, por exemplo, que eu tocava segundo com ele, porque ele era o chefe de naipe, eu era primeiro também. Então, quando eu tocava primeiro, ele não tocava. Uhum. Mas quando eu tocava primeiro, eu tinha a Lucinha Morelenbaum, que era maravilhosa, era uma profissional. E é isso aí que eu quero falar. E o Freitas é um capítulo à parte. Falar do Freitas é falar de tudo que você possa imaginar. É um cara, assim, de uma musicalidade, de um conhecimento, mas é um conhecimento, assim, que eu não vejo muito. Não é que as pessoas não tenham hoje, mas, assim, a pessoa estuda a própria parte e vai tocar no primeiro ensaio. Uhum. Com o Freitas era completamente diferente. O cara tinha tudo na cabeça. Tudo. Ele sabia quem tocava onde, ele nunca contava, porque ele não precisava contar os compassos. Ele Olha. sabia quem tocar o quê, ele sabia qual macete que ele tinha que usar em determinado trecho para acontecer isso, para acontecer aquilo. Eu não via ele falhar. Era um cara que... Eu não vi o Freitas falhar. Uhum. Mas, assim, o fato não é só por ele ser tão assertivo. É porque, assim, sabe quando a pessoa tem aquela responsabilidade de sair de casa e falar assim, eu estou indo para a Orquestra Legal. Sinfônica Brasileira tocar uma sinfonia de Beethoven com fulano de tal regendo. Sabe quando a pessoa pega aquele estojo, carrega e se veste daquela responsabilidade de que é uma coisa que envolve tradição, que por ali sentaram Botelho, Jair Lendo, sabe, o Jair Lendo Santos, Antão Soares. É o fato da pessoa pensar, falar assim, eu estou sentando na cadeira que o meu professor sentou. Isso é Uhum. muito importante. Não estou criticando ninguém, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, esse respeito à história, ao contexto que cerca a música, de você ouvir várias e várias vezes, como eu vejo alunos falando assim, sabe? Às vezes a pessoa chega despreparada, não dar nenhum exemplo de clarineta, um Claro. violinista vai tocar determinada peça na determinada orquestra e chega lá, abre a pasta e está catando nota e você vê que a pessoa está ali totalmente fora de tudo. Aquela mesma pessoa, de repente, sei lá, se fosse fazer cachê na OSESP, por exemplo, talvez ela se dedicasse de uma outra forma. Entendi. E pior ainda, eu chego para certas pessoas e falo assim, você nunca vem assistir ensaio da orquestra X ou Y? Por que não? Não sei. Se você morasse em Nova York e você tivesse livre acesso à Filarmônica para assistir
os ensaios e concertos que você quisesse, você ia fazer o quê? Não, eu ia estar lá direto, todos os dias. Por que a pessoa faz isso em Nova York e não faz isso aqui, por exemplo? Então, quando ela for fazer concurso para orquestra que eu toco, ou que eu conheço, ou que eu sou banca, ou que eu sei lá o quê, a pessoa vai falar, peraí, você está fazendo concurso para cá, você não valoriza isso aqui, por que você quer tocar aqui? Uhum. Entendeu? Eu lembro de moleque, adolescente, pegar um ônibus, sair de Niterói e ir para o Rio, e vir para o Rio assistir ensaios da OSB diariamente. Só Legal. quando o bicho pegava, que meus pais não deixavam, que tinha prova, alguma coisa, eu pegava o ônibus, levava 1h30 para chegar aqui para ver o ensaio da OSB. E vi o ensaio Uhum. inteiro. Isso, assim, eu aprendi muito. Eu É, aprendi muita coisa. Todo mundo já me conhecia porque eu estava lá direto. legal. Entendeu? Então, assim, cara, eu acho que precisa ter essa coisa, sabe? Que respeito ao ZESP a gente tem que ter, o respeito à Filarmônica de Minas tem que ter, mas tem que ter a Sinfônica Brasileira, a Petrobras Sinfônica, a qualquer lugar, porque, assim, tem uma história ali, tem uma tradição ali, entendeu? Se você vai tocar uma sinfonia de Mahler com um maestro estrangeiro, você não vai bobear, você não vai deixar de ouvir aquilo 15, 20 vezes. Você vai chegar conhecendo todas as notas. Você vai saber o que é solo, o que é soli, o que é tutti. Você vai saber com quem você toca. Você vai saber o que você tem que fazer para afinar, porque você trabalhou com afinador. Você vai poder tocar mais rápido, você vai poder tocar mais lento. Você vai poder fazer musicalmente do jeito que você pensa. Você vai poder ser flexível para fazer como o maestro vai pedir que você faça. Então você Legal. tem que ser flexível também. Então são características que você adquire ao longo do tempo. O Freitas sentava do meu lado e falava o tempo todo, não, tá errado. O quê? Isso aqui, parará, parará. Aí eu ia ver, era uma coisa que estava escrita que eu não estava fazendo. Não, 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 não. E esse não era 20, 30 vezes por dia. Aí eu, meu Deus, se está escrito, por que eu não toco o que está escrito? A gente tem que ser disciplinado, tem que tocar o que está escrito. Até a hora que isso vai caindo de 30 para 20, para 10, para 5, para 0. Entendeu? Uhum. Porque, e que bom que eu tive essa pessoa do meu lado, porque ele fazia música fazendo tudo que estava escrito. Ele conseguia ser magicamente musical, mas assim, tudo que estava ali. E se o maestro pedisse qualquer coisinha diferente, ele faria. Uhum. Faria também. Então, são habilidades muito específicas que envolvem tocar em orquestra. Tocar em orquestra envolve habilidade social, envolve habilidade cognitiva, além das habilidades musicais e técnicas, que as pessoas às vezes não se dão conta. Tem muita gente que é muito bom músico, que cai numa orquestra e pula fora no probatório, porque não faz parte desse conjunto mais amplo de ele não demonstra habilidades outras que ele tem Sim, que ter. Então, sim. tocar em orquestra, assim, o que eu queria dizer, assim, resumindo tudo, é que é preciso entender que existe uma necessidade de respeito. Respeito ao lugar onde você está sentando, a quem sentou naquele lugar, a quem está lá na frente, a música que você está tocando, ao seu instrumento, à sua profissão, entendeu? Se você falhar com algumas dessas coisas, eu sento para tocar na Petrobras Sinfônica com o mesmíssimo respeito que eu sentaria para tocar na Filarmônica de Berlim ou na OSESP. Sim. Elas não são melhores que a Petrobras Sinfônica. Elas são Uhum. diferentes. Elas são diferentes da USB, por exemplo. Agora, Claro. é preciso ter esse respeito. É preciso pensar para muito além da coisa do vou prestar um concurso para tocar não sei aonde. Aí, de repente, até passa e, de repente, entra e não se dá bem, porque não entende isso. Entendeu? Tem que carregar o seu instrumento lá para o ensaio direitinho, pensando, eu preciso fazer hoje tão bem quanto eu fiz ontem, quanto eu fiz anteontem. Não posso chegar despreparado. Não posso abrir a pasta para ver o que tem na hora. Não Uhum. posso nem saber quem toca comigo. Sabe? Uhum. Uma sinfonia, nunca ter ouvido aquela sinfonia. Porque você, na próxima, lógico que na segunda vez que você toca aquela sinfonia, você já tem todo o lastro da primeira vez que você tocou, que faz muita diferença. Claro. Imagina a 20ª vez, na 30ª vez, né? Então, realmente, assim, que o conhecimento que esses caras têm, né, tinham, né, o Devô, no caso, e tem, no caso, né, o Freitas, o Botelho, né, Uhum. o Zé Carlos, a Lucinha, a Lúcia Morenval também. Quanta coisa eu aprendi com a Lúcia, cara. Não tem essa Uhum. coisa de hierarquia de primeiro e segundo clarinete, sabe, clarinete, primeiro e segundo. Uhum.
todo mundo no mesmo barco. A Lucinha conhecia 200 vezes mais que eu. Então eu sentava ali e pedia opinião a ela o tempo todo. E várias vezes eu recebia feedbacks Legal, muito interessantes, assim, do tipo, uau, entendeu? legal. São habilidades, sabe? São habilidades a serem adquiridas, Uhum. inclusive sociais. E é claro que muita gente tem tudo isso, né? Mas às vezes falta alguma pessoa aqui e outra ali. Sobretudo a É, história. então, sempre me chama a atenção porque às vezes eu vejo que tem pessoas que tocam muito bem, que nem você falou, né? A gente toca super bem e vai fazer uma audição e diz, pô, mas não passei, como é que eu não passei? Mas porque às vezes o que a banca está buscando é alguém que saiba tocar junto, né? Ou que tenha outras habilidades que ele só a leitura da parte ou só tocando aquela parte da clarineta ele não conseguiu demonstrar muito bem, né? Me parece que Eu, isso é bem eu vou até interessante. mais além, sabe? É, tem gente que é muito inteligente nesse sentido de, por exemplo, se você vai fazer concurso para orquestra X, procure Ah, saber como a orquestra X toca, hum, como que é o som do naipe, como é o som que se busca, o legal. que se espera ouvir ali, porque isso acontece muitas vezes, sabe? Da pessoa estar buscando uma coisa, da pessoa saber que o presidente da banca é o maestro tal, na orquestra tal, e sabe que a pessoa gosta de determinada coisa e chega lá e faz o contrário, porque quer ter a própria personalidade o tempo todo. É legal ter personalidade e mostrar essa personalidade o tempo todo, mas é legal também conhecer um pouco dessa história, para saber o que as Ah, pessoas pensam. Não adianta você chegar com uma clarineta francesa tocando com concepção americana numa orquestra alemã em nível master, entendeu? claro. Super, ultra, mega. Aquela orquestra super conservadora no sentido de. Cara, provavelmente você não vai nem ser convidado para uma audição. Mas se Uhum, for, se eles têm um tipo de som que já vem de 150 anos, tente demonstrar esse som, porque uhum, isso vai ser importante. claro. Entende? Claro que não é esse nível de especificidade que eu estou falando por aqui. A gente tem orquestras até com bastante tempo e que tem um conceito, outras ainda estão em construção, outras o conceito é ser plural. Então tem um Uhum, pouco de tudo, mas acho que é importante a pessoa saber disso. Né? Por exemplo, quem é que vai me julgar? Quem é que vai me avaliar? Como é que o naipe funciona? Porque uhum. se, cara, fica difícil. Pode ser que não, sabe, Vinícius? Às vezes a pessoa chega lá com o jeito dela, toca, o pessoal fala isso que eu queria e pronto. Mas às vezes não. A pessoa toca super bem, mas ela só não foi flexível para entregar aquilo que, sobretudo, em uma terceira fase, né? Ah, legal. Que é aberta e que as pessoas podem pedir coisas. Eu faço muita banca e eu vejo que muitas vezes bons candidatos acabam sucumbindo nessa fase do maestro pedir alguma coisa, de alguém pedir alguma coisa e a pessoa não faz. Às Uhum, vezes pedem uma segunda vez para dar a chance da pessoa tentar de novo, às vezes não. uhum, Porque é importante você ser flexível, tá. super importante. E você estando na banca, por exemplo, o que te chama a atenção quando alguém toca, você diz, ah, esse cara tem. O que você acha, assim, se você tivesse que nomear ou apontar? Olha, a primeira coisa, porque a primeira a fase inicial é sempre Mozart, né? Tá. Então, primeira coisa, cara, no primeiro compasso já dá para ver muita coisa. Nos 8 Uhum, compassos já tem quase que um raio-x da pessoa. Porque, exatamente. porque é como se fosse mais do que um idioma, é um jeito de falar, né? Uhum, Às vezes a pessoa está tocando e está passando longe do que é um estilo, ou porque assim, quando você começa, logo no primeiro compasso, você já mostra sonoridade, articulação, afinação, de tá. cara. Estilo você já sabe, com 8 compassos você já percebe se a pessoa está dentro daquele idioma ou não, né? Isso fica muito mais gritante quando a pessoa está bem distante. Agora, quando a pessoa tem uma base boa, uma base sólida, tudo. Uhum, É como o tom de voz, né? Eu posso estar falando uma barbaridade com você de uma maneira tão leve que passa. Ou a uhum, pessoa
pode estar falando uma coisa super bem intencionada de uma maneira que ninguém quer ouvir. Uhum. Né? Então, essa maneira de falar, o tom de voz, e quando eu falo isso, eu não falo volume, para a pessoa tocar forte ou piano, não é isso. Mas assim, falta muito isso, por exemplo, da pessoa pegar e tocar Mozart, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Fazer as coisas, fazer não só o quinteto, mas o trio, escutar ópera, sinfonia, entrar naquele ambiente. Uhum. Se você for para a Argentina agora, você for ligar a televisão, os programas vão ser todos em espanhol, né? E por mais que você fale, quer dizer, isso, assim, estou dizendo no caso específico, você tem um tempo para entrar no circuito, né? No primeiro dia Tá. você estranha, daqui a uma semana, se você ficar lá 2 semanas, na segunda semana já está tudo bem melhor do que na primeira, porque você adentra aquele universo, né? É como para quem fala bem inglês também, se você vai para fora e você começa, você ainda está com o ranço do português aqui, né? Daqui a um Uhum. tempo você está sonhando em inglês já, mas leva um tempo, né? É isso que Claro. não pode acontecer numa prova. Você não tem 5 minutos para mostrar. Você desde o começo é como se você tivesse feito uma imersão. É como, por exemplo, você fazer um ensaio geral e tocar depois. É cansativo, mas é bom no sentido em que, cara, você está ali com tudo, ou fazer um ensaio geral numa sexta e tocar o concerto no domingo, com uma obra super difícil. Você tem que estar com concentração muito mais ali, né? Não que no outro contexto você também não esteja, mas assim, Uhum. o botãozinho ligado tem que ser imediato. O cara começou Tá. a tocar, Mozart está ali na veia, estilo. Então a primeira coisa que tem é isso, é estilo. É a forma como ela se expressa, a musicalidade. Aí isso passa pela sonoridade, obviamente, pelo controle de dinâmica, pela qualidade de articulação. Uhum. Mas assim, a primeira coisa, aí depois que você entende, opa, beleza, habemos Mozart. Depois que você já entende que a coisa flui, aí você vai buscar os detalhes. Mas Tá. às vezes você fica ali com 2 minutos e meio da pessoa, 3 minutos da pessoa tocando, e ela não conseguiu te mostrar que ela tá na mesma sintonia do que ela está tocando, enquanto Ah, estilo, legal. né? É que nem Uhum. querer que eu toque choro aqui, que nem o Alê, ou que nem o Proveta. Não vou tocar, não Claro. vou. Agora, se eu pegar para tocar agora, vai ser um resultado. Se eu ficar estudando muito seriamente durante muito tempo, daqui a um bom tempo, eu vou estar tocando bem melhor do que agora. Claro. É prática naquilo, né? Uhum. Ah, legal. Bacana. Bom, Cristiano, eu acho super legal essa tua leitura do processo, né? Dos processos de aprendizagem para você chegar a fazer prova. Eu queria aproveitar esse gancho de processo de aprendizagem. Eu sei que você fez o teu mestrado sobre o papel da banda, né? Como elemento de formação aí, você falou bastante já. Eu já vi algumas coisas tuas falando no FIC Rio aí também, no festival, né? Sobre essa importância da banda, as tuas falas, me parece, sempre são nesse sentido de exaltar o papel da banda, você mesmo acabou de falar agora no começo aqui, né? E aí, depois você faz um doutorado, talvez aprofundando essa relação, quer dizer, dentro da clarineta, né? Aí eu tive essa sensação quando eu fiz a leitura do teu trabalho, que você faz o teu mestrado num sentido um pouco mais aberto de medir o papel da banda como elemento formador, né, do instrumentista, do clarinetista, e aí no teu doutorado você se aprofunda mais na direção da clarineta, numa coisa que é super específica e que eu acho que nem todo mundo conhece, que é essa questão do o processo de emissão da clarineta. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa tua pesquisa, você fez aqui na Unicamp, né? Como é que foi essa tua pesquisa, o que que você encontrou? Eu sei que são coisas que você já vinha trabalhando, a gente já conversou um pouquinho sobre isso outras vezes, né? Eu foi um período muito legal vivido aí na Unicamp. Tenho as melhores lembranças aí. Legal. Trabalhar com o Robertinho, trabalhei com o Emerson Uhum.
e foi muito legal. Eu acho que a gente ainda está engatinhando muito na questão do entendimento do funcionamento do trato vocal e, de uma certa forma, de certas normatizações que já existem no canto, por exemplo. O canto está muito à frente da gente, né? Você vê que os professores lidam com os termos, com os exemplos, com as analogias, de uma maneira muito ampla. Eu acho, em geral, de uma maneira geral, eu acho que muita gente que eu vejo que toca muito bem, tem um domínio dessa especificidade de manipulação do fluxo de ar, do trato vocal, muito interessantes. E não acho que faça falta a ninguém, por exemplo, ler um material desse, sei lá. Eu não tenho nada, eu não inventei a roda, não tem nada de maravilhoso assim. Digo para pessoas que eu vejo que fazem as coisas de uma maneira muito maravilhosa, muito legal. E o resultado sonoro e expressivo, musical, é muito diferenciado. Ok. Só que o que eu acho que faz diferença é para quem está na outra ponta da cadeia. Os alunos querem informações, eles precisam de informações, né? A gente pode ajudar muito. Tem certas pessoas que eu vejo e falo assim, cara, eu queria destrinchar como é que esse cara toca, porque é tudo tão interessante, funciona tudo tão bem. Eu vejo um controle tão redondinho ali que dava vontade de pegar essa pessoa e destrinchar. Os cantores, de uma maneira geral, fazem isso. Eles têm muita consciência do que fazem. O processo proprioceptivo nos cantores é muito diferente do nosso. O conhecimento nosso é muito tácito. E eu acho que tem uma importância muito grande em explicitar o conhecimento no que se refere a processos de emissão de controle da emissão do som. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que eu quis pensar, o que eu quis propor foi uma forma de pensar sobre o controle de pressão do lábio inferior, o controle de manipulação do fluxo de ar, o controle de manipulação do trato vocal, como uma maneira de startar alguma coisa para muita gente que não pensa nisso ainda, para orientar e para tentar ajudar pessoas que já pensam e que possam se beneficiar disso de alguma forma, e até servir como algo que as pessoas divirjam também, e falam, não, isso aqui não é assim, é assado, mas que se discuta, porque, assim, quando você vai ensinar, é como você pegar alguém e falar assim, eu vou fazer, né? Por um cara que não assovia, ele vai falar, como é que você faz isso? Explica como é que é assoviar. Né? O outro vai assoviar com o dedo, o outro vai assoviar sem nada, altão. Né? Claro. O assovio é uma coisa muito doida. E assim, eu já pensei várias vezes, quando meu filho era mais novo, falou, pai, como é que faz isso? Eu falei, e agora? Como é que eu faço? O que eu faço? O que eu vou falar para ele? Porque você tem que pensar para onde a língua vai, o que ela faz, como é que faz o ar. Você pensar o que está acontecendo é muito complicado. Né? Então, eu acho que ele já passou da hora da gente ter um exame de videolaringoscopia, algum equipamento, alguma coisa que ajude para o ensino de slap tongue. Isso é fundamental. É fundamental, porque uma coisa a pessoa falar, não pensa que é um estacato com a parte de baixo que bate na ponta da língua. Só que como é que bate na ponta da língua? É assim ou é assim? A língua está lá à frente, está lá na frente, mas o começo da língua fica parada no meio da paleta, e é isso aqui, mas faz isso aqui ou faz isso aqui? Entende? Claro, a gente pode ficar meia hora falando disso, uma hora falando exatamente. disso. Uma imagem sintetiza tudo tão bem. E até para aquela pessoa que já faz, é um elemento fundamental para... então é isso. Né? Eu acho que o ensino vai precisar passar por esse lado do entendimento da própria emissão do som. Né? Quando é que a gente faz com que o ângulo se recolha um pouco e achata um pouco mais a cavidade oral, quando a gente expande um pouco mais a cavidade oral, o quão distante a língua fica, onde que ela fica, como. Quando a gente fala de pressão labial, que nível de pressão é esse?
Porque a pessoa pode achar que tirou e não tirou pressão nenhuma. Ou ela está querendo tirar isso aqui de pressão porque falta só um pouquinho. Ela está apertando um pouquinho demais. Aí quando ela tira, tira muito. Aí a afinação já fica ruim, o som fica ruim. Ela fala, tá vendo? Essa técnica não funciona para mim porque o meu som está ruim, está diferente. Não é quando eu falo do exercício do não, de soltar a embocadura. É um exercício que funciona por quê? Porque o que você libera ali é o suficiente para conseguir continuar tocando e para conseguir fazer o movimento. Então, tem muita gente que entende o quanto que precisa liberar com essa sensação. Então, você fala do não, é você manter o instrumento e mover a cabeça. Do não, assim, só que para o lado oposto. Se a cabeça vai para lá, a clarineta vem para cá. Então, é isso aqui, né? Interessante. Experimenta isso tocando alguma coisa que você vai ver que se você consegue manter aquilo que você está tocando, a mesma frase, como ela melhora às vezes. Se você tiver um pouquinho tenso quando você está tocando normalmente, quando você move, você relaxa de uma maneira que é determinante, mas não é exagerada. Legal. Entende? Então eu acho assim que tem alguns exemplos, algumas analogias, algumas coisas que a gente pode fazer que ajudam e que eu acho que a tecnologia vai usar, que vai ajudar. Os aplicativos eu acho que vão chegar para ajudar também na forma de feedback de estudo em vários níveis, não só de afinação, mas de ritmo. Eu acho que a gente vai entrar numa fase daqui a um tempo onde a gente vai se deparar com alguns parâmetros bem interessantes de análise de desempenho, porque música é uma área que cabe muito bem à análise de desempenho. É claro que se a gente está falando em nível musical, de gosto, de concepção, a máquina dificilmente vai captar alguma coisa tão nesse aspecto. Mas em outras questões, a gente poderia ter uma coisa que fosse tão precisa quanto um afinador, mas afinador é uma coisa que já foi. Entende? Então, assim, eu acho que o estudo vai passar, o nosso futuro vai passar por introdução de aplicativos de análise de desempenho que as pessoas não estão investindo ainda, porque elas estão investindo naquilo que interessa ainda, no que dá mais dinheiro. Mas quem tiver dinheiro para investir nisso e achar que vale a pena, porque o ganho didático vai ser interessante, eu acho que o caminho vai ser esse, assim. Mas, assim, só para voltar para a tese, que a gente já foi para o outro caminho da tecnologia. Não, tá tudo dentro, tá ótimo. Essa foi a ideia, sabe, Vinícius, de querer propor alguma coisa, porque nisso que eu estava propondo, que eu estava lendo, que eu estava pesquisando, que eu estava querendo me entender, que eu estava querendo entender os outros, eu fiz um plano de instrução com as pessoas. Então, assim, eu pude entender muito mais sobre o que eu faço para poder sedimentar as coisas que eu acho que foram legais, para tentar resolver coisas que não estavam legais e que eu provavelmente ainda não resolvi, mas sempre tudo estava tocando agora e estava vendo, pensando nisso, né? Como a gente sempre vai estar correndo atrás das coisas, né? Nunca tem aquela sensação de que você chega, porque é uma coisa dinâmica. Tocar é cada dia. Cada dia que você pega, você está de um jeito, o teu corpo está de um jeito. Né? Tem aquela coisa eu acredito, né, que tudo faz com que, né, dizem, né, coisa das moléculas da água, não sei o que lá, que se modificam com essa e com aqueles estímulos ou referências. É claro que assim, de uma maneira bem viajante aqui, né, a própria palheta sofre muito essa ação. É como você pegar o teu instrumento e tocar e estar gostando da palheta. Você está bem com aquela palheta. Faz esse exercício. Depois pega alguém e dá a tua clarineta, com a tua boquilha, com a tua palheta para a pessoa tocar 5 minutos. E depois volta você para pegar, para você ver como é que está. Parece um instrumento, parece que é outra realidade. Porque responde diferente, parece, né? já responde diferente. Você vai precisar continuar tocando mais um tempo para você poder adaptar aquilo ali, aquela energia toda, para voltar para o seu lugar, onde você se sente bem. Né? É como a gente pega. Tudo bem, eu não vou dar esse exemplo com o instrumento do outro por uma razão óbvia. Quando você vai pegar uma coisa do outro, já não é sua. Então você já vai ter que se adaptar, você não tem referência prévia.
né? Claro. Esse exemplo, porque você tem uma referência prévia. A pessoa toca, você toca, tá tudo certo, a pessoa toca, você volta, tem que ajustar. Não sei. Pode ser viagem, mas eu acho que... Não, eu acho que tem a ver, já tive essa sensação também que você está falando. Com relação ainda, eu acho que vale a pena a gente dar uma esmiuçadinha, se você tiver interesse, no lance da tua tese, porque quando você fala de manipulação, você fala exatamente isso no seu trabalho, manipulação do trato vocal, né? Como é que quando você toca e quando você ensina, como é que você pensa essa manipulação? Se você puder fazer uma síntese para quem está acompanhando e quiser saber mais e tal, depois eu vou botar o link da tua tese aqui também, para quem quiser pegar. Eu vou dar um exemplo. Tem uma coisa que eu pensava desde a época do mestrado, mas não botei no mestrado porque não tinha correlação com o tema das bandas. Mas é a emissão por elevação, né? Imagina, por exemplo, se eu tenho um salto grande ascendente ou descendente, né? Em geral, a gente faz o quê? Engole a nota aguda num salto ascendente. Né? Quando eu tenho dó para o mi bemol, né? A tendência é engolir, né? Agora, se o trecho não fosse tarirá, se não fosse 1, 2, 3, 1, se fosse qualquer outro ritmo, mas o mi fosse a nota de referência e o primeiro tempo e o tempo forte, e você tivesse que mi dó como dó, não como dó mi, já seria completamente diferente, né? O que eu quero dizer é assim, que essa correlação que a gente faz com os tempos, com os ictus, com as relações, é claro que ali tem um problema que o dó está ligado ao mi, né? E depois o fá sustenido não. Do mi bemol para o fá sustenido tem separação. Mas como é que as coisas... eu vou dar um exemplo também. Ta 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 ta, né? La 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 ta ta ri ta ta. É mais ou menos isso. Tá. Você tem 4 notas, né? Ta 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 ta. Só que você sai da primeira e chega na quarta, né? Se você... As notas que sempre saem mais enfraquecidas, entre aspas, são a segunda e a terceira. Se você se gravar e pegar as 4 notas, a onda das 4 notas, vai ser ta, 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 ta. A primeira, as outras 2 menos e a quarta um pouquinho mais, menos do que a primeira. Porque a gente está falando em relação ao tempo. Não é falta de ar, ou seja, o fluxo de ar é suficiente para as 4 notas. O problema é onde a gente bota apoio. Se a gente fizesse tá, 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 fizesse a primeira como levare e a segunda como apoio, experimenta isso depois. Tá, 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 tá. Você naturalmente vai tocar as 4 notas muito mais igualadas, porque quando você faz o levare, você já toca com um pouco mais de ênfase. Pelo fato da segunda ser uma nota de apoio, você vai tocar com ênfase também, porque ela é apoio. A outra vai vir como rebote da segunda e vai ter uma que é a nota de chegada. Estou dando um exemplo viajandão, mas Não, assim, claro. o que eu quero dizer é assim, você tem uma frase de um conselho de Nielsen, de francês, qualquer coisa grande, que você tem saltos muito grandes, chega uma hora que a gente, até mais da coisa técnica estar resolvida, a coisa da emissão vai precisar ser costurada. Porque se você está lidando com um espectro tão amplo assim, chega uma hora que você tem que pensar num ponto mediano. Ou você estabelece pontos em elevação para você ter como referência para o que você precisa, mesmo que você reagrupe os tempos com o note grouping, tem aquele conceito do note grouping. Ou a gente realoca os ictus e redefine as coisas. Por exemplo, você tem um telefone com 9 dígitos, você pode pensar como 5 mais 4, 4 mais 5, 3 mais 3 mais 3. Você pode pensar de qualquer forma. Dependendo de como eles são, você pode pensar 333, porque tem uma ordem clara. Se o telefone do cara é 987-234-123. Eu não sei como seria isso no todo, mas ia ficar um número bem louco, né? Mas se depois pensar, a pessoa pensa 987 234 123. Acabou. Olha, 987 234 123. Então, essa coisa de você reagrupar as notas para estudar, para entender, para assimilar, para formatar um domínio de emissão e uma reconfiguração do trato vocal no sentido de
entender uma base que te seja mais confortável, para tocar mais confortável, depois você volta para os 9 dígitos. 9, 8, 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A gente pode estar falando 3 mais 3 mais 3, mas o outro está ouvindo 9 dígitos. Entendi. Claro. Entendeu? Claro. Então, assim, eu acho que a gente tem que descobrir as notas não só de apoio dos tempos, mas de apoio das frases enquanto melhoria desse domínio de emissão e depois buscar uma forma de igualar. É como se você precisa tocar muito rapidamente uma ligadura de 3/8, se você pensar em uma das duas notas, ela não vai sair. Você tem que tirar uma média. Uhum. Você vai ter que decidir se uma for suficiente para a outra sair, ótimo. Então você pensou numa, a outra saiu. Pensar nas duas não vai dar tempo, porque é muito rápido. Entendi. Então, quando você precisa ajeitar aquilo, você vai pensar num ponto intermediário, Tá. que pode ser para cá do meio ou para lá, não necessariamente. Depende da. Tudo isso a gente estuda quando a gente prepara a peça. Não é só a Tá. técnica, é a questão da emissão. O Gorliano tem muito isso, o conceito Gorliano. Entendeu? Se você estuda os dedos só, na hora de você pensar no domínio de emissão, você vai ter um retrabalho. É mais fácil, desde o início, já trabalhar pensando nesse domínio de emissão. Desculpa se ficou um pouco confuso, Não, mas não. Eu acho que eu tô conseguindo entender bem o que você está falando. A gente esses já tinha pontos, conversado um pouquinho sobre isso, né? é, esses pontos em elevação eles são importantes e esses pontos intermediários também, porque muitas vezes a gente quer um som mais redondo e a gente expande a cavidade oral para conseguir mais harmônicos, para mudar os formantes, né? Uhum. A gente consegue alterar frequências de formantes, o F1, F2, F3, F4. Nisso que Tá. você altera, você recolore o som. Ele vai para uma Tá. outra direção, enquanto Sim. espectro harmônico, né? Uhum. Mas muitas vezes essa expansão da cavidade oral, ela não está a serviço de uma coisa tecnicamente demandante. Por quê? Tá. Porque você tem uma área por onde o ar vai transitar que é, de repente, maior do que poderia ser para o que você precisa. Então, muitas Certo. vezes, em vez de expandir a cavidade oral, a gente achata, porque é um trecho com muitas notas, com muitos saltos, e não é muito, seria um pouco perigoso, na verdade, a gente ficar querendo transitar por um ambiente de cobertura, que a gente fala, né, que o cantor fala cobrir o som. A gente vai querer Uhum. cobrir mais determinados sons, quando, na verdade, a gente precisa viabilizar uma fluência entre todos aqueles sons escritos ali. Então, Legal. tem vezes que eu penso em afunilar o trato vocal. É o que eu chamo com os meus alunos de igualar Uhum. expectativas. O que seria Tá. expectativa? Uma coisa é, se eu estou tocando um Lá, cantando um Ré, eu não estou igualando expectativa. Eu preciso igualar. Eu preciso tocar um Lá e cantar um Lá. Ok. Uhum. Uhum. Esse ajuste de expectativas, muitas vezes, se dá num contexto onde a frase é. Você tem que entender que, de repente, eu posso fazer um corte aqui, daqui até aqui eu tenho como base mais ou menos isso, daqui até aqui eu tenho base mais ou menos isso, ou isso tudo, eu tenho como base isso. Dificilmente Tá. vai ser como base isso. Essa expansão exacerbada vai te trazer um risco desnecessário à frase. Tá. Entendeu? E quando você pensa na questão do trato vocal, por exemplo, você trabalha com letras e ou para afastar a língua, ou aproximar, ou você prefere pensar de outras formas? Eu trabalhei muito tempos atrás. Hoje em dia eu não penso mais. Hoje em dia eu penso que me confunde. Até tem uma tese de um coreano, parece, não sei se é da Manhattan, e Tá. que é uma tese enorme, que ele fala só sobre as vogais e sobre a posição da língua. É muito boa a tese, é muito bom o trabalho, entende? Uhum. Mas hoje em dia eu lido com isso no campo tácito. Eu não lido no campo explícito. Eu gosto de explicitar as coisas, mas tem coisa que eu tenho medo de explicitar. Tá. Então, eu prefiro. Eu acho que tem muita gente explicitando esse conhecimento num nível bem legal, Tá. entendeu? E eu acho que pode ser muito legal para determinadas pessoas, entendeu? Pode ter Uhum. uma pessoa que vai ler aquilo ali, que vai, pô, mas eu penso assim, eu penso assado, aí vai e ajuda. Eu li muito como informativo, como para me guiar, mas eu não gosto de entrar muito nessa esfera porque eu já fiz muito isso lá atrás e achei que ficava mais demandante tocar assim. Então, Ah, hoje em dia, tá.
hoje em dia eu tento deixar isso mais naturalmente. Eu sei que ocorre, eu sei que as vogais orientam a língua para cima, para baixo, mas eu não penso, não. Ah, legal. Legal. Você falou da questão dos saltos, né? Quando a gente tem trechos que a gente tem muitos saltos, e você prefere uma espécie de achatamento desse trato vocal, para você ter aí o quê? Uma espécie de uma média que Uma, trabalhe dentro de todas as... Oi? uma liga. Uma liga, que trabalhe É. dentro dessas frequências todas que são muito diferentes, né? Uhum. Eu tento Bacana tirar. isso. Eu penso nos pontos de apoio dos tempos, eu penso Uhum. nos pontos com note grouping que eu quis reagrupar Tá. para porque quando você estuda lentamente, você está construindo, colorindo o som. Você quer o Sim. melhor som possível, coisa e tal. Mas depois, para a fluência técnica, eu penso muito em encontrar um que a gente chama de CTV, configuração do trato vocal. Eu busco achar um CTV intermediário, entendeu? Porque eu já sei o que é a frase, eu sei por onde ela transita, mas eu preciso da margem de segurança. Aí, na Uhum. margem de segurança, né, eu vou no CTV. Quer dizer, não que seja um só para a frase toda, mas assim, é não passar muito daquele ponto. É Claro. tirar um ponto médio, né? É como uma pessoa te dá um range de números para você trabalhar, entendeu? Uhum. E você tem de 0 a 100. Se você pode escolher, ótimo, né? Tá. Agora, sei lá, você está participando de um jogo, pode ser, você vai ficar, pô, vou ficar com medo aqui, cara. Será que se eu falar muito pouco, perto de 0, eu vou perder alguma coisa? Se eu falar muito perto de 100, então eu vou no 40, então eu vou no 60. É um Tá. exemplo bobo que me veio agora, mas não é, Não, esquece esse exemplo. Mas assim, no sentido de como se fosse assim, numa margem de segurança, você de 0 a 100, você, ok, eu sei que aquela nota é o 9, eu sei que aquela outra é o 2, mas eu vou ficar no 4 aqui, no 5, porque eu garanto que o 9 e o 2 saiam bem. ah, legal. Legal. Isso é bem legal. Você pensa também quando você toca, essa é uma questão que eu fiz para algumas pessoas já, batendo papo assim, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham, quando pensam de forma de imaginar o som, mas não só de imaginar ele, mas de imaginar uma posição espacial. Por exemplo, você está com todo um cenário na sua frente, você imagina, eu quero colocar o som aqui, pá, ou aqui. Você tem essa noção ou essa pretensão de pensar espacialmente, tanto do ponto de vista desse plano, quanto de profundidade do som? De profundidade, sim. Tá. De projeção, de imaginar o som lá na última cadeira, de tentar ouvir o rebote. Dependendo Ah, da sala, você escuta o rebote. Né? uhum. Isso sim, de profundidade penso bastante. Mas de posição, acho que não. De espacialização, assim, das alturas, não, nunca pensei, não. Isso é legal porque, no final das contas, é um processo que é muito empírico, né? Cada um desenvolve ferramentas e vai. E uma coisa que eu ia comentar, enquanto eu deixei você terminar a fala ali sobre o teu doutorado, mas é essa coisa da gente ter uma técnica na clarineta que é muito interna, né? É diferente de um violino ou de um pianista, porque o pianista ele percebe né, essa curvatura daqui, esse ângulo do braço, quer dizer, no violino, então, o arco, o processo é todo externo, é visível, né? Para a gente, a maior parte é tudo interno, quer dizer, essa coisa mesmo que a gente está falando, né? Trato vocal, a maneira como você respira, a maneira de você colocar corretamente a pressão da coluna de ar de uma maneira que seja eficiente, né? Eu acho super interessante, assim. Depois eu vou aproveitar aqui esse espaço de internet e colocar a tua tese aqui para quem quiser, quem não conhece ainda, eu acho que é um trabalho super legal, super bacana. Então, eu queria falar um pouquinho, eu sei que você tem uma tremenda trajetória aí com música de câmara, toca com todo mundo aí, talvez seja um dos trabalhos que você mais tem, que eu mais vejo, assim, que eu mais bati o olho e já acompanho há algum tempo, né? Você tem um CD que eu não lembro o ano que você lançou, mas foi com a Tamara Ujakova, é esse o nome, a pronúncia?
Ujacova, né? Aham. Que virou, assim, marca d'água, né? Marcas d'água. Que virou uma referência para muita música brasileira que a gente só estudava e não tinha referência nenhuma, né? Estudava e tal, isso não aparecia no YouTube naquela época, ninguém tinha, tal, não sei o que, e de repente teu CD apareceu com música brasileira, e virou uma referência, assim. Durante muito e muito e muito tempo, o Villani Cortes era a tua gravação que era referência para muita gente. Depois foi aparecendo, a música foi se difundindo mais, as pessoas foram conhecendo e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho desse CD, da concepção desse CD, que me parece que foi uma coisa bem, bem bacana para quem ouve. Eu queria saber da tua visão de quem produziu e gravou. Foi um CD engraçado, né, né, a gente lançou em 2005. Ficou entre os 3 melhores do Prêmio TIM. Foi com a Olha, orquestra do Jordão com Mazur e com o CD do Nelson Freire. Eu não lembro qual dos dois que ganhou. Acho que foi o Nelson Freire. Mas eu fiquei muito feliz, né? Imagina, claro. poxa, quem sou eu para estar nesse meio? Mas o disco olha, e a gravadora, que é Biscoito Fino, mandou um tempo atrás um levantamento das coisas. Vendeu bem, vendeu acho que quase 4.000 cópias, né? Hoje em dia a gente prensa 1.000 e não consegue fazer circular 1.000 cópias. É Com complicado. dificuldade. Então ela teve 3 ou 4 tiragens de 1.000. Uhum. Então foi um CD que andou bem, que teve uma visibilidade boa. A Tamara é uma amiga muito querida, muito querida. Assim, a gente tem muito contato. Até hoje ela está lançando um disco pelo selo lá da Casa Estúdio, que é o estúdio que eu estou tomando conta lá, aqui no Rio. E o CD Relevos já ficou pronto, vai sair agora comercialmente, CD solo dela. Então, assim, a gente se enfurnou num sítio lá em Itaipava, ficamos Olha, lá a semana inteira, que o Sérgio Lima Neto, que gravou a gente, tem um estúdio muito legal, uma casa de hóspedes ali também. Então eu fui com a família, ela foi também com a família. E a gente ficou lá, gravava, editava, gravava, editava, gravava, editava. E saímos lá depois de uma semana com o disco pronto. Assim, foi até menos, acho que foram 5 dias, que 4, 5. legal. E o processo foi muito interessante, porque ainda foi uma época que era tudo muito difícil, né? A gente está falando de 15 anos atrás, mas é muita coisa, né? A E, tecnologia é muita coisa, né? nossa, mudou muita coisa de lá para cá. É verdade. E assim, a gente fez tudo do nosso bolso, assim, depois a gente conseguiu um, um, um acordo com a gravadora, mas assim, a primeira parte foi nossa, foi um custo bem alto. Mas foi assim, um trabalho de pesquisa, a gente ficou 1 ano ensaiando, só testando coisas. E aí Olha, a gente ficava sem compromisso lá na escola, aquela professora lá da escola também, a gente se reunia, ensaiava, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui pode ser. Então a gente quis dar um panorama geral da música brasileira. Tem coisas maravilhosas, como as peças do Villani, né, que são lindas e que tanta gente realmente gostou e tudo. Eu lembro que na época tinha fax ainda. olha. Eu mandei o CD pro Leicester, né? E aí ele estava na Itália, aí ele mandou um fax lá para casa de resposta e falando um monte de coisa legal e querendo a partitura do Marcas d'Água, do De ai meu Deus, luz, né? de Luz, que ele queria tocar nos recitais dele. Aí eu Olha que mandei, legal. eu não sei se ele tocou, está tocando, não sei. Mas eu lembro porque ele mandou um fax naquela época. Eu lembro quando Que chegou o legal. fax. Hoje em dia, imagina, ninguém nem sabe o que era isso. O pessoal que está assistindo vai correr no Google. Peraí, que negócio é esse de fax aí? Vai pegar um vídeo mostrando o que é. Aí quando vê aquele papel saindo assim. Exatamente. Nossa, que negócio pré-histórico e tal. Nossa Senhora. Mas Então, existiu isso. Não, mas é isso. Foi é, muito gostoso, Vinícius. Foi muito legal. então, e aí você grava, depois eu vi, a gente conversou aquela vez lá no Mato Grosso, quando você estava lá, você estava com o projeto de lançar os CDs da obra do Oswaldo Lacerda, né? Que, aliás, eu acho que é um dos compositores que tem uma obra mais regularmente boa da música brasileira, porque tem compositores, me parece,
tem composições muito bacanas, mas outras não tem a mesma qualidade. O Lacerda parece que tudo que ele põe a mão, cara, sai muito bom, assim. Ele vai fazendo negócio para trompete, trompa e tuba. Você vai ouvir, putz, tá incrível, assim. Aí ele vai, não sei o quê. Aí você grava esse CD, foi 2016? Agora já não tem. Deixa eu ver aqui. As matérias são 2016. Acho que é 16. É. E, de novo, cara, um tremendo de um trabalho, assim, porque eu fiquei bem impressionado, eu tinha ouvido algumas vezes, a semana eu ouvi de novo, e eu gosto muito daquelas as 4 peças do Lacerda que você faz com Balesteiro. o Balesteiro, genial, né? Aquele piano de Salomão, aquele tipo, muito bom, assim. E o final do Salomão, aquela nota longa ali que você leva para longe, assim, que você está ouvindo, às vezes está ouvindo até assim, olhando para alguma coisa e tal, e de repente aquela nota longa que vai, não, beleza, aqui vai acabar. Não, não acabou. Não, não acabou. Puta, foi embora. Foi genial, assim, achei muito bacana, muito legal. E aí, esse trabalho que você fez, como é que surgiu a ideia de gravar a obra do Lacerda? Partiu dessa pesquisa anterior, não? Não, isso aí foi em Curitiba. Eu estava tocando variações sobre uma velha modinha com a orquestra lá, com a Camerata Antiga, com a orquestra de cordas lá, e aí ele estava lá, a gente estava no mesmo hotel, indo e vindo para o ensaio, conversando, jantando, almoçando. E aí ele começou, você conhece isso, conhece aquilo, conhece não sei o que lá. Eu falei, gente, como que tem coisa que eu não conheço? Aí, uma vez, até porque a gente estava falando do instrumento, que instrumento é esse? É o Rossi. Ele, eu fiz um duo para o Rossi, com a esposa, que é ex-esposa dele, né, Penélope, não sei o que, clarinete e viola. Eu falei, gente, eu não conheço o duo de clarinete e viola. Ele, não, mas tem um duo clarinete e viola, acho que ele nunca tocou, nunca gravou. E aí eu comecei, ele falou, não, eu vou te mandar tudo. E mandou mesmo. Que legal. Aí a gente ficou se falando por carta, né, porque ele só mandava carta. Procurem mais uma para procurar aí. O que é carta? Genial. A galera vai Genial. procurar. E aí foi legal. Eu tive uma relação boa com ele. Ele sabia que eu estava gravando. Eu gravava, mandava para ele algumas coisas, mas infelizmente eu só lancei depois que ele faleceu. Acho que ele faleceu em 2011. Mas aí eu falei, eu vou fazer um CD com a obra dele. Aí eu até botei volume 1 para me obrigar a fazer o volume 2 e eu vou fazer. Porque a integral, assim, ainda faltam os 2 quintetos, faltou uma peça solo e faltou uma peça com vibrafone. Então eu vou fazer essas agora num outro disco, não sei quando. Gostaria muito que fosse esse ano, mas não, acho que não vai ser. Eu vou tentar organizar para ano que vem. Ele tem outra peça solo além da melodia? Tem. Olha. Tem essa que chama... esqueci o nome. Bem, bacana. Você tem um trabalho de longa data com o Balesteiro, aliás, né? Falar nisso. Vejo várias participações, assim, vocês dois juntos, em campos, e tocando em vários lugares, Sesc. Ele é meu irmãozão, cara. A gente toca muito tempo junto. E ele é maravilhoso. Ele é nossa, que pianista, que músico, que professor. É uma cultura, cara. Conviver com ele é uma coisa incrível. É um privilégio. Assim, Legal. eu não podia esperar mais, assim. Não podia querer mais. Uhum. Eu vi um masterclass dele falando sobre acompanhamento de cantores e tal. Achei umas noções que a cabeça vai estar assim, faz assim, abre desse tamanho. Assim. Ele é um músico Legal. incrível. Ele é muito músico. Muito legal. Ele é de São Paulo? Ele é. E vocês se cruzaram em festival, assim? Estavam trabalhando juntos e... A gente sempre participou de festival junto. Aí, desde que a gente começou, que eu dei aula em Campos do Jordão 7 anos seguidos. E ele até mais, acho que ele ficou uns 10 anos lá. E a gente sempre tocava junto. Todo ano a gente já... O que a gente vai tocar esse ano? Aí nisso apareceu um projeto. Aí eu ia para lá, ele vinha para cá. E aí a gente fez bastante coisa junto.
A gente vai gravar esse ano junto também. Tem umas coisas legais pra gente fazer. Bacana. Tem uma peça do Mermari, muito boa. Opa, Ele Neymar é é, sempre bom, né? É outro que é só você puxar, verdade. nem precisa nem ver o que é só puxar, ver o nome. E uma peça do Mermari para o nosso instrumento pode ter certeza que é um privilégio. Olha Porque só, então, é muito legal. É muito legal. que bacana. 2 peças que se chama. Olha, legal. Essa tua parceria com música de câmara, então eu sei que você já gravou você já tocou com bastante gente, assim, esse trio com cordas, trio com cantor e piano, com grupo de cordas e tal. E nesse lastro da música de câmara, eu queria que você falasse um pouquinho do Festival Internacional de Clarinetistas que vocês organizam aí no Rio. Eu queria que você falasse assim, como é que surgiu a ideia, de onde é que veio essa ideia, né? Que a gente, o popular FIC Rio, né? Que todo mundo chama FIC Rio de clarinete e tal, mas que ele nasceu de um festival de música de câmara, né? Foi isso? É verdade, é verdade. Hum. Ele nasceu. Qual é mesmo? A gente já falou sobre isso, né? Não, eu tive num dos festivais aí você comentou brevemente comigo. Agora a gente estava falando de música de câmara, eu lembrei. Lembrava. Eu tô lembrando agora, tô lembrando agora. É verdade. Não, sabe porque a gente tem um festival aqui da Simone Leitão, Semana Internacional da Música de Câmara. E Legal. aí ia fazer um monte de coisa com clarineta, coisa e tal. Eu ia tocar umas coisas, mas, enfim, precisava de mais pessoas tocando e tudo. Aí eu chamei o Mariano Reis, chamei o Nuno Pinto Legal. e o Juan Ferrer. Os 3 também Hum. tocaram no festival. Aí eu falei, Tá. não, e o pessoal vem, vamos fazer um festival, né? Aí Legal. fizemos um festival. Realmente surgiu com essa coisa da Semana de Música de Câmara. E Hum. aí depois entrou no calendário, né? Todo ano já foram 7, né? Já está no Olha, 7º, esse ano vai ser o 8º. que legal. Que Então, legal. assim, algumas vezes um pouco menor, outras vezes um pouco maior. Claro. Mas eu vou manter isso aí até onde der e já falei para os meus alunos, ó, daqui a pouco passar a bola para alguém aí, porque é bem cansativo. Eu Mas imagino. ainda vou fazer esse ano, espero, né, que Opa. tudo volte à normalidade, né, É, dessa pandemia doida aí. é verdade. É Lá verdade. para lá pro final do ano a gente faz e Uhum. vou fazendo até quando der e depois que alguém continue, porque eu acho que seja ele maior ou menor, quando tiver mais recurso, quando tiver um apoio, quando tiver condição, traz mais gente, dá condição melhor, sei que, vamos divulgar, vamos fazer a coisa bem grande. Quando não der, a Uhum. gente faz uma coisa mais caseira, sabe, com aquilo que a gente puder fazer e tiver aqui à disposição, mas não deixando de fazer, né? Eu acho que é Claro. importante ter o evento. Já ficou, realmente, essa marca FIC já ficou, porque a gente já fez, enfim, a nossa arte visual e tudo, e o nome também Legal. é mais fácil de pronunciar, então a gente Uhum. já fala FIC, FIC, FIC. Então, Legal. tomara que fique por muitos anos. Claro, sem dúvida. Eu acho super legal que vocês homenageiam pessoas sempre, né? Eu acho que é um É, trabalho super bonito de recuperação da memória. Que você chega lá, tem aquela meninada assistindo, de repente você traz, sei lá, o Botelho, ou traz que quem é do Rio conhece, mas às vezes quem está fora e não vê mais ele, tanto quanto vocês aí, às vezes fica, mas quem é José Botelho? José Botelho e Vinícius, tal. a gente precisa homenagear o Botelho, cara. O Hum, Botelho, agora, ele fez 89. Ano que hum, vem ele faz 90 anos. A olha, gente tem que fazer uma mega festa para ele, todos os opa, lugares do Brasil, quem puder, a gente é precisa verdade. de o Botelho. Ele é de 24 de fevereiro. Então ele fez agora 89, vai fazer 90. Caramba, e como é que ele tá? Tá bem de saúde? Tá bem, tá bem. É. Bom, 90 também tá, chegou firme, né? Porque, Chegou caramba, firme. É. Ele é forte. Ele tá bem. opa, Mas eu acho que é um cara que merece toda a nossa ah, homenagem, sem nosso dúvida, respeito, nosso carinho. sem dúvida. Então, todos os cantos do Brasil aí, vamos reverenciar um mestre muito, muito importante para a nossa escola. Opa,
Sem dúvida. Depois eu vou colocar aqui embaixo no vídeo alguns vídeos do Botelho que eu já vi que tem no YouTube para a galera ficar por dentro aí, ficar conhecendo melhor ele, né? Bom, você lançou um método prático para principiantes, chama Clarineta Fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu fiquei super curioso, não tive a oportunidade de adquirir ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse processo e o que que tem aí nesse... Olha, eu não vou dizer que foi um parto, porque o parto são 9 meses, né? Isso aí, consumi uns 3 anos da minha vida. E mesmo assim, bom, a gente pega depois e fala, putz, isso aqui devia ter ficado daquele jeito, isso aqui saiu errado, isso aqui tá... Claro. Ai, cara, então são coisas assim que a gente... Mas assim, é um trabalho que eu me orgulho muito, porque Legal. é muito difícil trabalhar com iniciante. É muito difícil. Eu louvo o trabalho das pessoas que fazem isso, né? É A, verdade. a Rosa mesmo está sempre aí trabalhando É verdade. firme nisso. Tem muita gente bacana, capaz e maravilhosa trabalhando com isso, e o meu mais absoluto respeito a essas pessoas, porque é muita responsabilidade, né? Ah, Então, assim, eu não tinha material de trabalho para isso, e já pensava em fazer alguma coisa, porque eu não conseguia acessar conteúdo, né? E é o que eu falei, pode ser que ele não seja muito útil para muita gente, pode ser que para outras pessoas seja, mas assim, quando o Celso Votzenlog, o flautista, que fez o Flauta Fácil e que é o diretor desse projeto junto à editora Vitale, Irmãos Vitale, quando ele me chamou, eu falei, putz, tá aí uma chance de eu me embrenhar nisso aí. Então eu procurei fazer uma coisa que fosse bem cronológica, que trabalhasse música brasileira, que trabalhasse com temas conhecidos, que pudesse dar dica de digitação, que pudesse abrir a cabeça do ponto de vista harmônico, que pudesse ter duos, trios, que as pessoas pudessem tocar também. Então, assim, eu pensei o que dá para fazer no método, instruções históricas, outras sobre como o próprio Celso pediu para falar sobre montagem de instrumento, coisa e tal. Então eu reuni muito do que ele pediu para que eu fizesse e muito do uhum. que eu pensei, e eu fiz um trabalho com muito carinho assim, mas foi bem trabalhoso, cara. Chegou um ponto que eu achava que não ia terminar nunca, porque você sempre esbarra em direitos, isso aqui tem que pagar não sei o que, isso aqui dá para, essa música pode, aquela não pode, aí faz com CD, não faz, aí a gente fez com CD para servir como referência, né, com um playback, aí, cara, uma coisa maravilhosa foi contar com os arranjos do Hudson Nogueira. O Hudson é um Olha, craque, ele é um craque, fez um trabalho maravilhoso, então eu acho que é divertido para o aluno. Assim, eu queria que fosse uma coisa, obviamente, didática, num ponto bem interessante, mas também lúdica, né? legal. E eu acho que esse ludismo apareceu. Olha, Então, eu espero que as pessoas curtam. E eu legal. acho que tem saído bem. Até a editora fala sempre, manda os demonstrativos e tudo, e parece que está saindo legal. Ah, bacana, bacana. Vou colocar o link depois embaixo aí também para quem quiser curtir melhor o trabalho e conhecer também, né? Maravilha. Bem legal, cara, bem legal. Bom, além de toda a trajetória aí ligada a essas coisas todas que a gente já falou, da música de câmara, que eu trabalho com orquestra, esse trabalho aí com essa questão pedagógica da clarineta, que eu sei que você faz vários festivais aí, né? FEMUSC, você mesmo acabou de falar que perdeu 7 anos em Campos do Jordão, né? Uhum. Aproximadamente e tal. Tem várias outras cidades no Brasil que se dá curso também na América Latina, se dá cursos, até onde eu acompanhei aqui também, já foi para a África do Sul e Portugal também, além da América Latina, né? Então, e imagino que na Europa também, né? Portugal e outros locais. Você acha que existe, digamos assim, na América Latina, em que você já dá tanto curso há tanto tempo e vendo diferentes perfis de aluno, por exemplo, no FEMUSC, em Campos do Jordão, de gerações para geração,
você acha que existe um perfil de clarinetista brasileiro ou de clarinetista nosso aqui? Esse perfil se modificou de um período para outro? O repertório muda muito nesses festivais? O que você acha? Boa pergunta também, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, eu vou muito para a Argentina, né? Para outros lugares também, Portugal. Não, quer dizer, Portugal não tanto, fui 2 vezes. Mas para a Argentina eu vou sempre. E tem diferença, sim, cara. A gente tem algumas diferenças fundamentais. Não sei se tantas, mas existe. Eu acho que uma coisa que está acontecendo agora, eu acho que a gente carecia de uma solidez técnica e acho que já não está acontecendo. Eu acho que essa galera toda aí que está vindo e o que está acontecendo é um pessoal bem mais... não que na nossa geração não fosse, mas é mais gente, né? Claro. Pessoal mais, assim, mais antigo, né? Nós não éramos tantos assim, né? E agora tem muita gente surgindo. E dessa galera toda que está surgindo aí, tem uma quantidade incrível de pessoas tocando muito bem, de uma maneira muito sólida, muito robusta tecnicamente. Isso é muito bom. Eu acho que nesse ponto é algo interessante, porque a gente sempre foi muito... A característica nossa sempre foi muito de expressividade mesmo, de musicalidade. Eu acho que a gente sempre teve um viés da musicalidade muito exacerbado, né? E agora o pessoal está vindo com uma característica de juntar tudo, de buscar um repertório mais abrangente, de tocar músicas mais modernas com técnicas estendidas. E eu acho que a coisa da musicalidade não está se perdendo, o que é bom. Porque uma coisa que eu percebo pouco em outros lugares por exemplo, na Argentina mesmo. Portugal, eles estão com uma escola maravilhosa. Na verdade, eu acho que a meca da clarineta hoje é lá. Porque os caras estão com uma pegada, eles estão numa fase, tem tantas coisas tão boas já construídas, e muito também a ver com a quantidade imensa de bandas que tem, de escolas profissionalizantes. Eles têm umas escolas profissionalizantes incríveis lá. É verdade. Então, assim, as pessoas, os garotos com 12, 13, 14 anos tocando absurdamente. Quando eles chegam com 18 para ir para a faculdade, a maioria já está indo para fora, fazendo faculdade em outros países. Os que ficam lá são de um nível absurdo. Então, tem muita quantidade, tem muita competitividade, tem muita qualidade, um domínio amplo de repertório. Então, Portugal, assim, realmente está juntando tudo. Assim, eles estão... não vejo, assim, propriamente uma deficiência. Eu acho que eles estão muito regulares em tudo. E não vou falar em deficiência para falar de Brasil, Argentina, Venezuela ou qualquer outro país. Eu só acho que a gente precisa, de uma maneira geral, de mais solidez. E essa solidez ela tá vindo também. Entendeu? Então eu acho que a gente está num nível muito bom comparado com qualquer lugar. A gente tem um Legal. nível muito bom, tem uma galera muito boa. Os nossos professores, né, são pessoas incríveis. Eu realmente acho que a gente não tem... O que a gente vai falar de uma geração, né? Se eu for falar só do pessoal que surgiu ali na minha época, né? Vou ficar 1 hora aqui falando de um monte de gente maravilhosa, né? Oh, Mas assim, e uma geração também intermediária ali, né? uhum. Entre nossos professores aí, Botelho, Freitas, a geração do Serginho, né? Burgani, tudo. E todos esses maravilhosos, né? Acho que a gente tem que olhar para esses caras assim com um absurdo respeito e admiração, né? Agora, eu acho que o que existia, o que existe no argentino, por exemplo, é muito a coisa do rigor formal, de buscar tocar o que está escrito, de pesquisar, de tocar com som controlado, né, buscar tudo bem redondinho, né? A gente já foi de se lançar mais,
de arriscar mais, de tocar com o som mais para fora, de buscar uma expressão um pouco mais evidente. Eu acho que tudo isso é importante. A gente tem que juntar o que tem Legal. aqui, o que está. Mas, assim, eu acho que, cara, a gente tá num nível muito bom, cara. Quando a gente vai nos encontros todos, né, e vê o que está acontecendo, você fala assim, Vamos. uau, isso aqui é Brasil. E É, aí legal, né? então, Tem o pessoal tocando super bem, né? Moçada aí vem com um gás danado. a moçada e o pessoal das antigas também. Também, claro, claro. Moçada eu falo no sentido mais amplo É, possível, é, né? Todo mundo, a galera tocando pra caramba, assim. Bom, meu velho, eu passei praticamente tudo que eu tinha selecionado aqui, apontado umas coisinhas para a gente bater papo. Foi genial, foi super legal. Tem alguma coisa, um assunto que eu não abordei que você gostaria de citar ou de falar? Alguma coisa que. Eu sei que você. Ah, isso é um negócio legal, acabei de lembrar. Eu sei que você é um cara que se move muito por desafio, cara. Né? Você sempre foi, né? Pô, desafio, vou me desafiar a fazer essa coisa, vou me desafiar. Eu lembro quando a gente conversou da outra vez, você me falou do Coriolano, que, pô, vou tocar de cor. E tocou de cor e foi, tocou pro compositor e o cara ficou, mas como assim? Ninguém toca isso de cor e tal, né? E você foi lá e tocou pro cara de cor e tal. Que é um negócio genial. Nova York, né, que ele mora, uhum. Coriliano. E qual é o teu desafio hoje em dia, assim? Qual é o teu grande desafio, digamos assim? Cara, posso ser sincero? Claro, por gentileza. Eu nunca tive problema para me motivar, né? Sempre fui Opa. muito motivado. Mas Uhum. hoje em dia o meu grande desafio é me motivar. Eu, É, eu, eu preciso entender o que fazer, para onde ir. Tem fases e fases, né? Nesse momento a gente se pergunta porque, o que eu sou capaz de fazer? Será que eu ainda posso fazer alguma coisa relevante? O que é fazer algo relevante? O que importa ser um clarinetista? Qual é o papel? Qual o meu papel como músico? Qual a importância que a gente tem na sociedade? Então, eu estou muito numa fase de questionamento, de entender para que eu faço isso, né? Porque antigamente eu estudava um ano inteiro a fio, hard, sabe, de uma maneira bem hard, assim, para tocar um concerto de Corleano, porque era desafiador, porque aquilo ia me fazer crescer, ia me fazer desenvolver, mas talvez também tivesse, sei lá, um elemento de ego por trás, sabe? uhum. Eu acho que algumas das metas que eu me coloquei, às vezes tinham isso, né? De correr determinada distância, de fazer tal corrida, não sei aonde. E às vezes, sem você perceber, você está querendo entregar alguma coisa para alguém, Tá, entende? Então, assim, eu tá. estou numa fase que eu não sabia nem que você ia me perguntar isso, engraçado. E a gente está conversando totalmente na base do. E Tá. ontem, quando eu dormi, eu pensei exatamente isso. Eu falei assim, porque eu sempre tenho uma lista de coisas a fazer, mas eu queria acordar sem ter afazeres, Hum, mas sim uma tarefa de motivação mesmo. Porque quando eu tá. estava envolto no Coreliano, eu sabia que no dia seguinte eu tinha que estudar feito um cão. E o resto ia se adaptar àquela rotina do estudo do Coreliano. Eu morava naquela época fora, então tinha aquela rotina de pegar as crianças aqui, elas não sei o que, ir para a faculdade, não sei onde, lá. Mas, assim, tudo se adaptava ao tempo que eu tinha que estudar. Eu sabia que eu tinha que estudar 10 horas naquele dia, eram 10 horas. No outro dia eram 12, eram 12. No outro dia eram 8. E por aí Tá. vai. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, eu fico pensando assim, eu tenho um monte de meta. Aquela coisa de gravar os concertos, eu continuo, né? A gente está com a questão aí do concerto lá do Mato Grosso que não saiu ainda daquele CD. Tem Saia, vários CDs lá que foram gravados e estão em tela, infelizmente. tomara que aquele CD saia, mas assim, tem outros de concertos que estão aí na fila para. Ah, quer dizer, alguns eu já gravei, mas não lancei também. E os que eu Hum, quero gravar. Então, assim, só que é muita. Porque a pessoa pega um CD e ela acha que, deixa eu ouvir isso aqui. Aí ouve uma vez, joga fora, não quer mais saber. Cara, você gravar concerto com orquestra
é muito complicado, não só por tocar, mas assim, a engenharia toda de você conseguir uma orquestra para tocar, de você conseguir levar isso para um estúdio, ou levar um técnico de som até o local da orquestra, programar aquilo numa temporada. Então, assim, é muito difícil gravar com orquestra ou gravar qualquer outra coisa. Então, eu tenho uma lista grande de coisas a gravar, porque eu estou com um estúdio agora. Então, assim, eu tenho uma... Hoje, eu te diria que a grande meta, assim, seria gravar as coisas que eu tenho para gravar. Mas o meu desafio continua sendo, como sempre foi, estimular meus alunos e conseguir oferecer a eles um caminho sustentável. Eu acho que hoje em dia o músico que está surgindo, ele não vai mais poder ficar pensando em tocar aqui em orquestra, o emprego tal, o emprego Y. Ele tem que ser capacitado em várias frentes, né? Entender de outros programas, Finale, Sibelius, Adobe, Premiere, Pro Tools, seja o que for. Reaper, ele tem que dominar essas coisas, dominar técnicas de improvisação, de arranjo, de produção, de gerenciamento de carreira. Ele vai ter que ser formado em outra esfera. Ser um bom professor, né? Ter uma leitura pedagógica. Não, ser um bom professor é fundamental, mas assim, por exemplo, aí tudo bem, o cara que vai especificamente para a área didática, ele até ele vai precisar se capacitar para fazer um concurso bacana e entrar. E nesse concurso são habilidades variadas que são pedidas. Mas uma vez que ele entre, ele precisa também estimular o aluno a seguir nessa direção, porque senão o aluno dele vai empacar. Não adianta ter aluno para pendurar diploma na parede. Você tem que conseguir ajudar os alunos a se profissionalizarem e seguirem na carreira na direção que eles querem seguir. Então, assim, ontem eu estava realmente refletindo sobre isso, falando, gente, eu preciso acreditar mais nessa importância que a gente tem. Porque se não acreditar, como é que eu vou fazer os outros acreditarem? Né? Então, eu tô buscando esse entendimento, essa confiança e querendo acreditar que... Porque, assim, o que eu penso, eu não vou fazer CD para vender 1000 cópias, não vai vender. Eu não vou fazer CD para ganhar prêmio, porque não vai ganhar. Não sei nem se existe ainda, existem fomentos desse nível. Não é para nada disso, não é para é para deixar um legado, entendeu? Porque assim a gente tem que registrar a nossa música, a gente tem que fazer a nossa música circular, a gente tem que valorizar pessoas que escrevem para gente. Como é que eu posso não gravar uma peça do Mermari, por exemplo? Pô, o cara escreve uma peça para você, você vai gravar, né? Então é uma retribuição assim, de retribuição que eu digo quase um compromisso. Então esses compromissos todos eu tenho. Só que eu não queria que fossem só... O que eu gostaria mesmo era ajudar a classe de clarineta a ingressar numa nova era dentro do século XXI. Porque eu acho que a gente precisa se credenciar nessas outras áreas todas que eu falei, a gente precisa entender como trabalhar com aplicativo, com videolaringoscopia, entendeu? A gente precisa ajudar o aluno numa outra esfera. Assim, o cara ter essa aula do tipo, toca aí que eu vou dizer o que eu estou achando, eu acho que ela tem que dar lugar a outra aula. Essa aula também é boa. Essa aula toca aí que eu quero... Pô, lógico que sempre vai ter lugar, mas acho que pode ter algo além disso, né? E eu estou falando assim, mas eu não tenho esses projetos, porque eu não tenho dinheiro para bancar um aplicativo. Sim, claro. Não tenho ideia do mundo. Mas eu acho que se a gente fizer parte dessa era, nós professores, assim, de ajudarmos o ensino aí nessa direção, porque o teu aluno, ele é teu aluno por um tempo, depois ele vai embora, ele vira teu amigo. Ele não é teu aluno para sempre, mas vão surgir outros alunos. Então, o meu compromisso é com todo mundo, com esses alunos que estão aqui agora e com os que vão chegar. Os que foram, eu não tenho mais compromisso, né? Mas assim, eu queria isso só, eu queria tentar entender o que eu posso contribuir, com o que eu posso contribuir para a classe de clarinetas. Não sei se é só com gravação, se é com essa coisa do uso de outras ferramentas didáticas.
Uhum. Eu não sei em qual direção é, sabe, Vinícius? Não sei. Uhum. Eu tenho essas metas, mas Claro. eu não sei qual é o meu desafio. Hoje eu não Uhum. tenho desafio. Eu poderia chegar para você e falar: ah, meu desafio é tocar o Magnus que o Daniel tocou, entendeu? Legal. Aí eu te diria: pô, eu tenho um desafio, pegar uma peça extremamente difícil e dar conta de tocar. Ou sei lá o quê, eu quero, sei lá, Uhum. gravar um CD específico com essas obras tal, tal, tal. Não, eu tenho várias questões flutuando e Claro. uma dúvida pairando na minha cabeça, assim, sobre qual é a minha importância. Será que, sei lá, o que que eu posso ajudar ainda? O que que eu posso fazer? Bom, se vale de nota, quando você topou o nosso bate-papo, eu fiquei super feliz. Assim, e para mim, honestamente, é uma honra ter você aqui nessa série tão modesta que nasceu de uma maneira tão, sei lá, até mais uma, porque eu comecei a chamar isso de conectados, porque é exatamente isso, de conectar pessoas, que está todo mundo, cada um no seu, né, no seu círculo, de conectar, de dar norte e tal. E eu acho super legal, assim, porque eu vejo as pessoas, várias falas, falando exatamente sobre isso, porque é uma hora, um momento que a gente está se perguntando muita coisa, né? Se o que eu estou fazendo é suficiente, se eu estou à altura daquilo que exigem de mim, daquilo que me pedem. E eu percebo, assim, que na retribuição, nos retornos, quando eu recebo os e-mails e os comentários que a pessoa tem um pessoal fervilhando aí, porque eu acho que a internet tem essa característica, né, que é uma coisa que talvez há 20 anos atrás as pessoas não tinham tanta visão disso. Quer dizer, você dava um concerto para 30 pessoas, as pessoas iam embora e aquilo se evaneceu. Hoje você grava e se coloca no YouTube, tem 100 mil pessoas que veem o mesmo recital, né? Dependendo do recital, dependendo do repertório, do instrumento e tal. E é um negócio, assim, gigantesco, né? É um negócio que cresce exponencialmente e tal. Mas o que eu estou falando, tudo essa volta, como diz no Nordeste, esse cozido todo, para dizer que, assim, eu acho, honestamente, que você é um dos grandes responsáveis por esse pico, essa crescida na questão da solidez técnica que a gente está tendo no país, porque o pessoal botava Jean Francais, aparece você lá, pimba. Claro, aparece muita gente de fora do país, mas quando você procura Jean Francais aqui no país, YouTube, essas ferramentas de busca mais comuns, teu trabalho está lá, registrado e tal, tocando, arrebentando e tal. E eu lembro, assim, várias vezes de quando eu estudei fora do país. Eu morei na Suíça 2 anos e conversar com pessoas. Ah, você é do Brasil? Ah, Cristiano Alves. Quer dizer, já era uma referência que a pessoa ouvia lá e tal, de clarinete no Brasil. Então, eu sempre achei super bacana, assim. E aí, agora, ter essa oportunidade de a gente bater esse papo, para mim, acho que foi muito, muito bacana. E eu tenho certeza que as pessoas que assistirem, estiver assistindo a gente até agora, vão curtir pra caramba. Então, eu queria te agradecer de coração a tua presença aí e, claro, deixe passar a palavra para você complementar se você desejar. Queria exatamente falar isso. Primeiro, te agradecer pelo convite, pelas palavras, pelo carinho de sempre, e Imagina. terminar dizendo uma coisa. Eu estudei na Unicamp, né? E eu lembro na época que eu terminei o curso aí, muito preocupado, falando com as pessoas, assim, sabe, o que vai acontecer? Tem que ter alguém logo, tem que fazer alguma coisa, não pode, o curso não pode parar e tudo. E queria dizer que eu tenho um carinho pela Unicamp, pessoal, uma coisa que vai ficar sempre comigo, né? E que eu sou muito, assim, que eu estou muito feliz e muito mesmo satisfeito de perceber que o curso está tá na sua mão, porque você é um cara brilhante, você como músico, como professor, como pesquisador, como ser humano, você é um cara incrível, incrível mesmo. E eu acho que esse curso aí, você é um cara muito do bem, um cara sensacional. Então, eu acho que os alunos estão muito bem servidos, o curso só vai crescer e quanto mais forte tiver o curso aí e todos os nossos cursos, a gente só tem a ganhar, porque
A gente tem que ver o outro crescer, bater palma, aplaudir, vibrar junto, aprender. Então, que eu vou estar sempre aqui do teu lado para aprender contigo, para contribuir, para compartilhar o que você precisar da gente aqui, a gente tem. E assim dizer, fala disso, da minha alegria de perceber que essa cátedra aí tão importante está na mão de uma pessoa tão especial. Parabéns mesmo para você e para a Unicamp por ter você aí. Opa, poxa, brigadão, brigadão. Verdade, de Ainda coração bem mesmo. que, imagina, eu que agradeço a gentileza aí. A gente segue, vamos seguir junto aí, firme e forte, e assim que a oportunidade deixar, tomar aquela cerveja. Eu vou aparecer no Rio aí para tomar aquela cerveja e nos tocar um pouco junto aí. Quero ver, hein? Opa, vamos lá. Vou cobrar. Obrigadão, hein, cara. Obrigado, Abraço, fica bem aí. Fica bem também. Tá, Tchau, tchau. valeu. Valeu.